seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu Direito, em tupi.am, tupi.fm, é uma produção da Renata Henriques, o nosso sonoplasta Marcel Amaral, a câmera é o Guilherme Maia. Hoje, formando a nossa mesa, a doutora Larissa Davidovich, que é defensora pública, a doutora Adriana Raeder Gabriel, que é psicóloga, e o Carlos Batalha, que é o gestor da Escola de Educação Financeira. O nosso tema... Educação financeira, exatamente. Bom, no bloco anterior, Carlos, eu perguntei, eu tô louco, alucinado, apaixonado por um carro. É o sonho da minha vida. Eu até tenho um dinheirinho para dar entrada. A prestação seja o que Deus quiser. Aí, como é que eu faço para não comprar esse carro? Ou, melhor ainda, o que eu faço para poder comprar esse carro sem complicar a minha vida financeira? O que a gente percebe na escola é que as pessoas não deixam de comprar o carro, mas então elas deixam de fazer, elas deixam de fazer o dever de casa, que é se planejar para essa compra, né? A partir do momento que o carro é um bem de consumo, né, durável, caro, né, principalmente no Brasil, mais um motivo essa compra ser muito bem pensada, muito bem planejada, principalmente pelos custos que vêm em decorrência da aquisição do carro, como o IPVA, os custos de manutenção, né? São mais de 10 itens que envolvem a despesa de um único carro, por incrível que pareça, né? 10? 10 itens. Eu só boto gasolina. Isso. A conta que a gente faz normalmente é da gasolina e da manutenção, quando acontece, né? Então, estacionamento, multa, seguro, pedágio. Um arranhãozinho. Uma manutenção tanto de corretiva quanto uma manutenção preventiva, né? É importantíssimo. A gente não tem o hábito de fazer manutenção preventiva, é importante. Então, esses custos somam, no final do ano, uma quantia que não estava planejada. É lógico, quando você associa esses custos à prestação do automóvel, que é uma prestação de 40, 50, 60 meses, você está comprometendo parte do seu salário por muito tempo. Olha quanta coisa a gente tem que pensar antes de adquirir um automóvel, que é um bem, é um sonho. Sem imprevistos, imagina, eu estou pagando uma prestação de R$800. Ainda tem que colocar mais 400 por mês de gasolina. Isso. Né? Exatamente. Mais 300, vamos botar aí de estacionamento e tal, em local proibido e tudo mais, multa. Alguém da família ficar doente. Exatamente. É isso. É exatamente isso que acontece. Nesse momento, o sonho de consumo se torna um pesadelo, né? O que a gente vê é que as empresas, as administradoras de crédito acabam retomando o bem, né? Em algum momento, a doutora Larissa pode falar melhor, porque existe essa conta no final, né, que as pessoas não fazem e que, às vezes, um simples e pequeno hábito de planejar a aquisição do bem transforma todo o sonho em uma coisa agradável. Agora imagina a doutora Larissa Davidovich, não é? O cidadão sonha, se arrebenta, compra o carrinho, tenta comprar o carrinho, aí no meio aparece o imprevisto, um filho doente, a casa, sei lá, o teto desabou, tem que fazer uma obra, e aí o carro é tomado pela financeira. É o que a gente vê, Haroldo, é muito importante isso que o Batalha disse, eu acho que a palavra-chave é essa, né? Planejamento. O problema é quando a gente se planeja, faz tudo certinho, o dever de casa, né? E aí vem, de fato, o imprevisto, que a gente não é imprevisível, a gente não pode esperar nem contar. Mas eu acho que isso tem que entrar na conta, a gente tem que começar a colocar que a gente precisa ter reservas para esses imprevistos. Eu acho que isso é uma mentalidade muito pouco ainda usada, a gente realmente não conta, a gente acha... Eu uma vez ouvi uma frase que me chamou a atenção, que é o seguinte: o brasileiro, de um modo geral, ele é um otimista.
e exageradamente otimista. Então, e eu posso falar por mim, porque, por exemplo, segunda-feira eu fui a Brasília, fui e voltei. Eu acho que tudo vai dar certo, que se eu sair 30 minutos antes do embarque, eu vou estar no aeroporto naquele horário. E eu, de fato, quase tive um imprevisto e quase realmente perdi o voo. Mas, a gente vai achando que as coisas vão dar certo, que nada vai acontecer. E aí, falando de finanças... A gente acha que não, é só esse mês eu vou pagar o mínimo. O mês que vem já vai estar tudo bem, eu vou conseguir pagar a fatura toda do cartão. Mês que vem acontece alguma coisa de novo. Então, assim, a gente vai entrando numa ciranda que é perigosíssima, né? Que a gente, de fato, nunca contar com os imprevistos e eles acontecem com mais frequência do que a gente espera. Então, esse exemplo do carro é um exemplo importante de se falar, porque realmente, assim... Tem dois tipos de pessoas. Uma é aquela que se planeja, mas não conta com os imprevistos. E outra é aquela que não se planeja. Esse ainda está numa situação pior. Porque esse que não se planeja, acontece o que o senhor falou. Ele não vai conseguir pagar a prestação do carro. Com imprevisto ou sem imprevisto. Né? Então, ele não consegue pagar a prestação do carro e ele vai ter esse bem apreendido pelo banco. E como eu falei já e costumo dizer, ele vai continuar com dívida. É o pior dos mundos. Então, porque assim, para comprar um carro é muito fácil, não é difícil. Se o senhor sair daqui sem dinheiro, o senhor consegue comprar um carro. Eu te garanto que o senhor entra numa concessionária ali da esquina, o senhor vai entrar, o senhor vai sair dali com o seu carro. Mesmo sem entrada. Antigamente, a gente tinha que juntar, né, aquele dinheirinho da entrada. Hoje não tem mais entrada. Então, hoje as pessoas conseguem comprar os seus carros. O difícil é elas conseguirem manter o pagamento dessas prestações. Então, essa é a cilada desse tipo de contrato. Você compra o seu carro, aí nos primeiros meses você paga com tranquilidade aquela parcela. Vai chegar um momento, provavelmente, que você não vai conseguir mais pagar por ele. Vai entregar o seu carro e vai sair dali com uma dívida. Isso é que é triste. Não perde o carro e continua pagando. Continua pagando. Exatamente. Agora, a doutora Adriana, o emocional da pessoa que quer comprar o carro a qualquer custo. Ele quer comprar o carro, ele quer comprar o carro, ele quer comprar o carro. Aquilo martelando na cabeça dele dia e noite. Como lutar contra si mesmo para não comprar o carro? Esse sintoma que você descreveu é o clássico da oniomania ou compra compulsiva, né, que é do grupo, né, dos transtornos de controle do impulso, né, que a pessoa não consegue parar de comprar, né, e pode ou não se endividar. O que acontece principalmente? Essa luta que você está descrevendo interior fala realmente da dificuldade de controlar o impulso no momento da compra. Então, esse ponto não é só uma questão de saber financeiramente administrar. Qual é a função que eu preciso ter este carro agora, nesse momento, para mim? E aí realmente requer um trabalho psicológico, individual, né, com a história de cada um, trabalhando seus valores, né? E como é que a gente pode administrar esse controle do impulso? Às vezes é necessário ter uma parceria com a medicina e ter alguns remédios que podem ajudar nesse sentido, da ansiedade, que é um transtorno também, que costuma vir paralelo, né, ao transtorno da compra compulsiva. E o que a gente fala primeiro, assim, como treinamento, é diante dessa necessidade, a pessoa se perguntar, eu preciso agora, eu posso nesse momento? Porque esse impulso, na hora da compra, ele costuma durar um tempo, não todo o tempo, né? E ele passa, né? Mas se a pessoa vem alimentando essas ideias, como foi o seu exemplo, aquilo já vai criando um outro corpo, né, no psiquismo. Então, o que é importante? A gente trabalhar valores, porque a gente vive numa sociedade eminentemente consumista, em que é ensinado a todos que a gente precisa ter para ser. E a gente trabalha com o paciente o sentido da função dessa compra. Em que ela vai entrar? Porque é geralmente para aplacar uma angústia, ou um vazio interior, ou uma ilusão de que, se eu estiver com o carro na moda atual, eu serei mais respeitado e mais admirado pelo outro. De forma que o olhar do outro de admiração, o elogio para o carro, isso me alimenta interiormente, porque eu estou com o ego fragilizado. Né? Quem está firme de si, bem centrado, equilibrado emocionalmente, né, está menos suscetível à opinião alheia e menos suscetíveis a essas armadilhas da propaganda.
A senhora sabe, eu li um livro uma vez, uma pena, esqueci o título agora do livro e o nome do autor. Mas o argumento do autor era exatamente esse, que as pessoas, quanto mais ricas, mais dinheiro elas querem, os milionários, né? Grandes milionários do mundo. Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro eles querem. Eles brigam por um tostão, por 2 tostões. E esse autor desse livro, ele foi pesquisar a razão dessas pessoas agirem dessa maneira. Bom, peraí, o cara é trilhardário, não é? Tem 89 automóveis, 59 casas de campo, viaja o mundo inteiro e briga por um tostão. Por quê? E a conclusão a que ele chegou nesse livro é que essas pessoas têm uma grande necessidade de ser amadas. Sim. Então elas acham que elas são mais amadas, porque elas têm dinheiro, elas têm poder, aí todo mundo paparica, todo mundo elogia, todo mundo quer ficar perto, o bicho é feio que dói. Mas as mulheres mais bonitas do mundo querem ficar com ele. E quanto mais mulheres mais bonitas do mundo ele tem, outras ele quer, porque a necessidade dele de ser amado é insaciável. Mal comparando, é mais ou menos isso. Não, é a mesma coisa. Doutor? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Para nós, assim, diferente. Para nós não importa o objeto final que o psiquismo tenha aderido, né? Ou seja, se é o tabagismo, se é o alcoolismo, se é a droga-adicção, se é a compra compulsiva, internet compulsiva, sexo compulsivo, cleptomania, o objeto é menos importante do que o funcionamento do aparelho psíquico. Ou seja, eu preciso daquilo, né, para como se fosse resolver uma questão imediata, como, né, uma droga mesmo que a gente simboliza, e tem uma função que, como eu falei, geralmente é compensatória em relação ao vazio interior, a autoestima muito baixa, um ego fragilizado. Porque, claro que todos nós humanos temos necessidade de pertencimento, né? Então, a gente busca sempre estar acolhido de alguma forma. Mas esse exemplo que você deu agora, ele é muito frágil, porque no fundo, né, a pessoa sabe que ela não está sendo amada. Ela tá sendo bajulada por uma determinada posição e interesses alheios. Ser amada é outra coisa, independente de bens. Então, voltando um pouco da questão só do exemplo do carro, faltou eu fazer esse complemento. Uma forma de a gente também trabalhar com o paciente. Se ele diz que, ao entrar numa concessionária, uma prestação de R$700 cabe no orçamento mensal, então vamos fazer um exercício do impulso. Em vez de eu dar uma entrada ou nenhuma entrada, vamos guardar 700, já que cabe, vamos guardar R$700 por um período, né, e depois poder comprar até numa outra posição. Então, essa espera é que é muito difícil para os portadores do transtorno do impulso. Tem que ser agora, tem que ser imediato. E, na verdade, quando eles param para pensar, não tem que ser. Olha, no próximo bloco a gente vai falar da pessoa que tem um objetivo e sabe como chegar a esse objetivo através da paciência. Eu vou citar até o Astrelgésilo de Ataíde, presidente da Academia Brasileira de Letras, né? O grande sonho dele era construir o prédio da Academia Brasileira de Letras, ali na Antônio Carlos, com o presidente Wilson ali, né? E ele conseguiu, praticamente sem dinheiro nenhum. E eu já tinha lido uma entrevista dele de há muitos anos que eu passei a adotar para mim, finalzinho dos anos 50 e início dos anos 60. Guarde 30% de tudo que você ganhar. Parece difícil? No começo mas depois continua difícil. Bom, vai ser o nosso próximo bloco. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.